Olá, quarto ano, tudo bem? Boa tarde. Hoje a tia Thaisa vai apresentar para vocês uma revisão de tudo que a gente vem estudando até o último conteúdo da aula passada. Então, vamos prestar bastante atenção para que todas as nossas dúvidas elas ficam sanadas, elas sumam, ok? Então, vamos lá. Nós estudamos sobre letras e fonemas. Então, quando a gente vai escrever, a gente usa sinais gráficos e que representam as palavras que a gente fala. Esses sinais que a gente representam a nossa fala, que representam a nossa fala, são chamados de letras. E os sons que pronunciamos são chamados de fonemas. Então, o caso aqui da palavra vaso, eu tenho aqui uma representação de letras, que é uma representação dos sinais gráficos. Aqui eu já tenho a representação do som, da fonética, porque o S, no caso, ele vai ter o som de Z. Ele não vai ter o som de S. Eu não falo vaso, eu falo vaso, certo? Então eu posso ter letras e fonemas com a mesma quantidade. Eu posso ter 4 letras para 4 fonemas. Eu posso ter 5 letras para 5 fonemas. Eu posso ter mais letras e menos fonemas. O H, por exemplo, ele é uma consoante que não tem som, como o caso do B. O B tem só b, 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 e o H não tem. Então, ele segue sempre a vogal, certo? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Na palavra garrafa, eu tenho um dígrafo consonantal, que é o RR. O que é o dígrafo? É quando eu tenho duas letras que ao pronunciá-las, a gente vai ouvir somente um som. Então, esses daqui são os nossos dígrafos consonantais. Na palavra mundo, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Porque aqui, ó, os dígrafos vocálicos, eles têm os sons nasalizados. E é como se, por exemplo, aqui o an, é como se eu tivesse a vogal A com o tio em cima fazendo an. Então, eu tenho duas letras para um único som. E aqui eu tenho menos letras e mais fonemas, que é o caso da letra X, que algumas palavras ela pode apresentar dois fonemas, como é o caso de táxi. Então eu tenho 4 letras e aqui eu tenho o som do X com o som de KS, que vai dar 5 fonemas. Logo depois, nós aprendemos sobre os encontros consonantais e os encontros vocálicos. Então, agora eu vou falar do encontro vocálico. No encontro vocálico é quando a gente tem o encontro de dois sons vocálicos, numa mesma sílaba. No caso de história, cascão. Tritongo é quando eu tenho 3 sons vocálicos numa mesma sílaba. Uruguai, Paraguai. Ah, tia Thaisa, queijo é um tritongo? Não. Por quê? Porque o QU é um dígrafo. Só vai fazer tritongo se eu pronunciar o som da vogal U. Lembraram? Então, vamos agora ver o hiato. O hiato é o encontro de dois sons vocálicos, mas eles ficam em sílabas diferentes, que é o caso da palavra rua, coelhada, rainha, certo? Logo em seguida, nós viemos falando sobre o encontro de
consonantal, que são encontro entre consoantes, e que elas podem ser separáveis ou inseparáveis. Separáveis, que é o caso de advogado, que elas ficam em sílabas diferentes, e inseparáveis, como é o caso de planeta, certo? Então, a gente vinha estudando até então sobre encontro consonantal, encontro vocálico, letras, fonemas. Então, agora a gente aprofundou um pouco. Nós falamos sobre como a separação de sílaba quanto ao número de sílabas. E aí, quanto ao número de sílabas, a gente está dizendo a quantidade de sílabas que uma palavra pode ter. Então, pó, ela tem somente um vocálico. Então, eu tenho uma palavra aqui monossílaba. Mono vem de um. Na palavra bola, eu tenho duas sílabas. Então, elas são classificadas como dissílabas. Na palavra palhaço, eu tenho três sílabas. Então, ela é classificada como trissílabas. Na palavra ventilador, eu tenho quatro sílabas. Então, ela é classificada como polissílaba. Toda polissílaba é de 4 ou a mais sílabas. E aí, a gente vai ver quanto à sílaba tônica. A tia Thaisa falou na aula passada que a sílaba tônica é a parte mais forte da palavra. E as outras partes que a gente não fala com tanta força, a gente chama de sílaba átona. Então, olhando aqui, eu tenho, sempre vai contar daqui, ó, da esquerda para a direita. Quando ela ficar aqui na última parte da palavra sílaba tônica, então eu vou ter uma oxítona. Quando ela estiver na parte penúltima, sempre da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, desculpa, então eu vou ter uma paroxítona. E quando ela estiver na antepenúltima sílaba, então eu vou ter uma proparoxítona, ok? Então, a nossa aula, ela vai terminar aqui, porque aqui a gente revê todos os conteúdos que a gente vem estudando até aqui. Todos relacionados aos sons, a letras, separação de sílaba tem a ver com o número de sílabas, então a gente tem sobre a tonicidade o quanto a sílaba forte ou é fraca. Então, a gente tem dígrafos, a gente tem mais fonemas, menos fonemas. Então, todo esse processo tem a ver, todo esse conteúdo tem a ver com o nosso conteúdo desde o início do ano. Então, eu espero que qualquer dúvida tenha sido sanada, e se não, a gente tem o nosso grupo, né? E lá no nosso grupo, vocês podem sinalizar para a tia Thaisa, que a tia Thaisa vai resolver, vai ver um jeito de resolver isso para vocês, tá bom? Um beijo.